Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Voltamos com o podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, um oferecimento da RH Plus, a referência em remuneração, uma consultoria que não fecha negócios, abre relacionamentos. Bom, César, a gente estava falando, né, antes do nosso intervalo, a respeito do que é melhor, né? E a pandemia afetou de forma significativa a gestão das empresas como um todo e, logicamente, a gestão de pessoas também, né? Durante esse período da pandemia, os pacotes de benefícios acabaram sofrendo modificação. E se realmente teve modificação nos pacotes de benefícios, quais foram as mudanças mais sentidas pelos empregados que vocês viram aí nesse período? Tá bom. Olha, o que nós monitoramos aqui e acompanhamos, Wanderlei, você teve mudanças, mas não no pacote tradicional. A gente viu poucas mudanças, exceto em Vale Alimentação, que faz sentido, porque as pessoas ficaram mais em casa, né? Então, muitas vezes as pessoas queriam ter a flexibilidade de, ao invés do ticket refeição, ter o Vale Alimentação, que é aquele que você pode comprar no supermercado, gastar no supermercado, né, já que estava em casa. Então, muitas empresas antes não permitiam isso, mesmo aquelas que tinham dois valores, um para Vale Refeição e outro para Vale Alimentação. Na pandemia, houve essa flexibilidade, então a pessoa escolhia a forma como usar. Por isso que você deve ter visto que cresceu muito também aí os famosos cartões de benefícios aí durante a pandemia, né? Então, esse foi um benefício que a gente monitorou. Benefício novo que a gente viu assim um crescimento exponencial é o que o americano chama de EAP, que é o Employee Assistance Program, que é o antigo departamento de assistência social que foi terceirizado, né? Então, por quê? Porque as pessoas em casa, né, muita questão mental envolvida, e o IAP dá esse atendimento. Então, por meio de um atendimento telefônico, você pode ter lá do outro lado, né, uma assistência, né, psicológica, muitas vezes até encaminhando para o consultório de um psicólogo, caso necessário. Então, esse foi um benefício que a gente viu um crescimento bem exponencial, tá? Ele já era relativamente comum nas multinacionais americanas, mas a gente viu isso se espalhando bastante aqui também no mercado. E as questões que envolvem flexibilidade. Acho que o grande boom mesmo foi essa decisão de home office, de flexibilidade, uma mobilidade, ou seja, horário flexível, mesmo aquelas empresas que talvez não conseguiram, né, ficar 100% em home office, mas permitir que o empregado fugisse daquele horário de pico, né, de transporte público, né, para poder entrar mais tarde, sair mais tarde, ou entrar mais cedo, sair um pouco mais cedo. Então, esses movimentos de flexibilidade, mobilidade, vale alimentação, refeição, e esse investimento na saúde mental dos empregados foi o que a gente mais viu, tá? Aquelas empresas que não tinham benefício, engavetaram, não implementaram naquele momento, até porque não sabia o que ia acontecer. Mas mudanças drásticas, por exemplo, plano de saúde, na pandemia, reduziu a sinistralidade, então não tinha muito sentido você mexer em plano de saúde naquele momento, né? Quem não tinha previdência não implementou naquele momento. Então, assim, de forma bem objetiva, foi isso que a gente identificou aqui, tá? Não, com certeza, eu concordo com o César 100%. A parte psicológica foi fundamental nas pessoas, porque foi uma mudança completa de relacionamento. E também eu pude ver também algumas coisas o relacionamento também das famílias e tudo mais, sofreu uma série de abalos, né? Positivos e negativos, quer dizer, não só positivos, como também negativos. Então, o lado psicológico foi fundamental. E, obviamente, que houve uma redução também de alguma coisa, porque vales alimentações e tudo mais, quer dizer, no home office eu não sei se fazia sentido, né? E vale transporte também, que se ele estava em casa não fazia sentido vale transporte, né? Enfim, teve de tudo. E hoje o que a gente está vendo aqui, quer dizer, que eu vejo aqui em São Paulo, nessas empresas que a gente visita e prospecta, é que o home office está acabando. Quer dizer, está em processo de acabar, né? As empresas todas já viram que o processo de home office as pessoas ficaram mais acomodadas e isso prejudica um pouco a cultura da empresa, né? Você manter para o empregado a cultura da empresa. Temos visto isso muito aqui, não sei se o César obviamente tem visto muito mais que eu, mas eu tenho ouvido falar muito nesse sentido, as pessoas querendo realmente acabar com o home office. Inclusive, até algumas demitindo quem queira ficar de home office. Alguma coisa. César, Sérgio,
aproveitando aí um pouco da sua experiência, da sua vivência profissional, eu comecei a trabalhar em 1977, já faz um bom tempo. Você, E você naquela começou época já 5 anos depois de mim, eu comecei em 71. Você nem tinha naquela época já se falava em bigode bonito aí, previdência né? privada, Aí, Matheus. Aí, né? Matheus, você nem tinha esse bigode bonito aí, né? Não, ele era preto, mas eu já tinha, mas ele era preto e menor, né? Fala, Mas Matheus. voltando à pergunta aqui, naquela época já se falava em previdência privada, né? Sim. E é um benefício que ainda não emplacou no Brasil, né? Se fala bastante, mas ainda não emplacou no Brasil. E ele é um benefício que custa caro, né? Existe alguma mágica, existe algum meio de se popularizar isso, de se flexibilizar esse benefício Olha, Matheus, eu posso te dizer uma para os coisa. colaboradores? Eu tinha na época, hoje eu tenho 74 anos, eu tinha na época 25 anos, quando eu fui convidado pelo Dr. Newton Molina, que é para mim uma das maiores autoridades em previdência complementar no Brasil. Ele é o presidente do conselho da MAG Seguros, né? Que é a MAG Aegon, né? Que é uma junção da MAG com a Aegon americana. E fiz parte da equipe dele, que na época ele trabalhava com o doutor Antônio Carlos Almeida Braga, eu também. Ele trabalhava na Bradesco Seguros. E nós fomos aos Estados Unidos fazer, enfim, uma primeira prospecção em termos de previdência complementar. Não existiam as leis ainda que foram implementadas depois. Agora, e eu quis aprender, anos depois, eu quis aprender a vender previdência. Então, eu fui na Sul América e fui fazer o estudo com o que eles chamam de corretor pastinha, quer dizer, no nível mais baixo da venda. E a gente tinha que sair na rua procurando médico e advogado para poder vender previdência complementar. Eu vendi 500 planos, tá? De previdência individual, tá? Essas individuais. Que, obviamente, a comissão era zero praticamente, não tinha, era uma porcaria pequenininha, mas o que eu pude verificar é que, primeiro, as pessoas precisam ter um esclarecimento melhor do que é a previdência privada, do que a previdência privada pode trazer de benefício. O brasileiro sempre jogou para curto prazo, quer dizer, ele nunca pensou em longo prazo, em família, hoje tem pouquíssimas empresas também que pensam nisso. Nós não temos muitas empresas que têm planos de previdência, a não ser as grandes, as multinacionais e algumas nacionais, mas eu acho que a previdência ainda tem um caminho muito, muito grande para ser explorado no Brasil e fundamental, a meu ver, fundamental. Não sei se o César concorda Não, comigo, eu posso mas, complementar bem, porque esse pois é, está embaixo da fundamental minha. nesse processo. E eu acho que nós todos temos que, como grandes divulgadores, difusores e profissionais do ramo, temos a obrigação de difundir isso pelo nosso público trabalhador, né? Sem dúvida nenhuma. É, complementando, Sérgio, que até porque esse é um tema que está embaixo da minha estrutura aqui, né? E eu tenho aqui a equipe de atuários. O que Claro, acontece muito é que, assim, né? O Brasil, na época que você tinha hiperinflação, ninguém pensava até não tinha dinheiro para guardar, você tem que consumir, né? Então a gente verdade. viveu muitos anos numa cultura de hiperinflação. Depois do Plano Real, que a nossa inflação ficou mais estabilizada, isso mudou bastante. Hoje, assim, só para vocês terem uma ideia, talvez é uma informação que eu já vi isso de outras pesquisas dos meus concorrentes, os números são muito parecidos. 60% das empresas que participam da minha pesquisa oferecem um plano de previdência privado para os empregados. Isso tem um crescimento não tão exponencial, mas ano após ano cresce um pouquinho. O que está acontecendo com previdência privada, eu acho que a gente está tendo também muito investimento em educação financeira, tá? Porque as empresas estão preocupadas de mostrar para o funcionário, né, a importância dele ter uma poupança de longo prazo, tá? E assim, às vezes eu me surpreendo quando uma empresa ela cria um plano de previdência e o funcionário não adere. E não existe, principalmente quando existe o match da empresa, quando a empresa também contribui, né? Não existe um investimento no Brasil que você ganha 100%, né, no dia que você investiu. Você coloca R$1, a tua empresa coloca mais R$1. E Verdade.
Se você sai, você leva todo o seu dinheiro para outra empresa, você faz a portabilidade, Isso. e muitas vezes você leva até 100% daquilo que a empresa contribuiu, dependendo do VEST, né, que é aquela escala até 3 anos de empresa, leva uma parte. Então, assim, não tem por que não entrar. Não tem porquê. Não tem porquê. As empresas, às vezes, os funcionários, às vezes, ainda não têm essa cultura. E as empresas, às vezes, investem em comunicação. É uma questão cultural. Agora, não é um benefício tão caro assim, Matheus, vou te explicar por quê. Hoje, assim, o que aconteceu no passado também, a gente tem que fazer um paralelo. Os famosos BDs, né, que são aqueles benefícios definidos. Porque antes de você ter os produtos de seguradora, você não tinha opção no Brasil. Então, uma empresa que queria ofertar esse benefício, ela tinha que criar uma entidade fechada de previdência, né? Você tinha uma regulação muito forte, e a maioria dos desenhos da época, eles garantiam para o empregado que ele ia ter uma aposentadoria de X reais quando ele se aposentasse, independente se tinha dinheiro guardado lá no fundo para poder pagar aquela aposentadoria ou não. Então, isso é o que a gente chama de benefício definido. Isso gerou liabilities ou passivos enormes para as empresas, que você tinha que bancar isso que você garantiu. Isso acabou hoje. Hoje, ninguém mais cria um benefício definido, tá? Então, você tem um legado, um histórico, mas mesmo as empresas que tinham benefício definido, para novos empregados, é o que a gente chama de contribuição definida, tá? Isso. A sua aposentadoria vai ser aquilo que você contribuiu, mais o que eu, empresa, contribuí e o rendimento que você teve aí no mercado financeiro, das escolhas que você fez. Olha, eu quero, a hora que eu estou lá, né, entrando no meu plano de previdência, eu quero aplicar meus recursos em renda fixa, né, tem aqui os gestores, então essa é a tua aposentadoria, tá? E por que eu digo que ele não é tão caro? O desenho tradicional hoje de mercado o funcionário pode contribuir até 6% do salário dele e a empresa faz um match de 100%. Então, assim, se todo mundo da empresa participasse do plano de previdência, o custo da empresa, teoricamente, seria 6% da folha, tá? Mas o que acontece é que a gente, às vezes, tem só 50% das pessoas participam. Quando uma empresa consegue ter 60% dos trabalhadores aderirem ao plano de previdência, já é um número bem legal. Então, assim, quando você faz essa ponderação, o custo de um plano de previdência hoje chega a 4% da folha, na média, tá? Então, não é caro. E o plano de previdência, ele é um benefício muito estratégico, porque ele atrai. Dificilmente você vai atrair hoje um grande executivo, né, se você não tem um plano de previdência, né? Ele retém, porque muitas vezes o empregado ele recebe uma oferta de uma empresa para ganhar 15%, 20% a mais, mas ela não tem plano de previdência, ele vai botar isso no papel. E ele oxigena. Por que ele oxigena? Porque hoje, com a aposentadoria agora, 65 anos, muitas vezes as empresas... Vamos lá, vamos ser bem honestos aqui. A gente não está... coisa que a empresa, às vezes, quer que o empregado vá embora. Está com 60 e poucos anos, a empresa quer oxigenar, a empresa quer, né, trazer sangue novo. E se o cara não tem dinheiro para ele bancar o comprimento da aposentadoria do INSS, ele vai ficar o máximo que ele puder na empresa. Quando ele tem um recurso poupado lá, aquele funcionário fala, não... Cara, eu tenho aqui o INSS, tenho aqui o meu plano de previdência, tranquilo para mim, e vou aposentar o meu crachá e vou embora. Então, esse é um benefício muito estratégico, tá? Além dele ser extremamente vantajoso, as empresas também usam até 20% da folha, elas podem abater como despesa operacional, né? Como quando tem esse benefício. Isso. O funcionário também, até 12% também do salário dele anual, ele pode deduzir do imposto de renda da pessoa física. Então, tem um monte de coisa legal aí nesse benefício. Agora, o que acontece muito, Matheus, é que muitas vezes os desenhos não são bem feitos, tá? Por que aonde que eu quero chegar? Quem é que precisa de uma previdência complementar? Vamos pensar assim. Todo mundo precisa, obviamente. Mas quem ganha até o teto do INSS precisa de previdência complementar? Teoricamente, não. Teoricamente, ele vai manter a qualidade de vida dele. Isso. Agora, imagine um gerente que ganha 30 mil, um diretor... Esse cara, se ele se aposentar pelo INSS, ele vai sair de 40, 50 mil para 5, 6, 7. Esse cara precisa de comprimento. Então, muitas vezes, as empresas fazem um desenho uniforme para todo mundo. E você, com o mesmo dinheiro que você tem, você pode redesenhar o seu plano e dando mais contribuição para aquelas pessoas que têm uma carreira na tua empresa, começar a fazer matches diferentes em função do tempo de serviço, né? Ao invés de ser 100%, pode dar 200%, você retém os executivos, né? Para aquelas pessoas que vão receber, que estão até o teto, você pode iniciar contribuindo menos, ou seja, você consegue fazer mais com o mesmo recurso.
Por isso, assim, mas é um benefício muito estratégico, sabe? Eu também acho, concordo integralmente. E evidentemente, quer dizer, eu que vivi a minha vida inteira, nós, né, Matheus, que vivemos a vida inteira, que não tínhamos a previdência complementar e tudo mais, eu me aposentei hoje, tenho que continuar a trabalhar para complementar minha renda. E eu estou no que o César falou, nos R$ 5.000 aí por mês da minha aposentadoria, que eu tive há 8 anos atrás. E isso, infelizmente, não dá. Não dá para a gente ter a qualidade de vida que a gente tinha quando tinha uma remuneração maior. É. Então, é fundamental. É um benefício, eu considero espetacular e estratégico também, para as Vocês empresas. sabem, vocês sabem que eu estou indo para o meu segundo US$ 1 milhão, né, Sérgio? Que maravilha, que Porque maravilha. o primeiro eu não consegui, eu já pulei, vou logo para o segundo. Que maravilha. E eu estou tentando arranjar de novo o meu primeiro milhão. Que nos 53 anos eu não consegui. Muito filho, muito neto. Bom, gente, mudando um pouco de assunto, né, um fenômeno que vem acontecendo já há alguns anos, mas especificamente de 2018, 2019 para cá, né, é o surgimento das HR Techs, né? Um monte de startup aí atuando em todos os subsistemas de RH. E o destaque maior é justamente para as startups do mercado de saúde, né? Como é que está esse mercado de health tech hoje? Bom, eu falo aqui pelo que eu acompanho, depois os meus colegas podem complementar. Assim, a gente vê muita empresa, muita startup, muito investimento, né? Alguns investimentos em sonhos e não em realidade, né? Aquilo que parecia ser uma realidade, na verdade, foi só um sonho, mas tem empresas boas, assim, tem muita coisa acontecendo. Você Muita tem, por coisa. exemplo, empresas hoje que fazem, que melhoram a experiência das pessoas, né? Que fazem melhores controles, que tentam eliminar papel, que troca para cá, para lá. Né? Tem empresas aí de tecnologia que conseguem fazer um rastreamento melhor aí do perfil das pessoas, dos afastados, principalmente, que são pessoas que às vezes estão fora da empresa, a empresa não tem mais contato com eles, eles não podem, estão pendurados na folha. Então, tem uma série de coisas voltadas, empresas que estão aí construindo os prontuários eletrônicos, né? Porque hoje tudo que você fez de atendimento médico, ele se perde ao longo do tempo. Né? A ideia é que você tenha o teu prontuário eletrônico, você sai da empresa A, vai para a empresa B, e carrega esse prontuário eletrônico, você vai no médico, ele tem todo o histórico seu lá ao longo do tempo, aplicativos com uma série de questões de qualidade de vida, tem muita coisa boa, tá? Como operadora de saúde, a gente viu aí 2 ou 3 aparecendo para ser uma operadora de saúde usando a tecnologia como o diferencial, mas pelo que eu vi, não tiveram sucesso de crescimento, sabe? É muito. Ainda o modelo tradicional é ter uma grande operadora por trás, sabe? Talvez no futuro esse mercado mude, mas como operação de saúde, eu não vi muitas empresas tendo sucesso. Agora, como serviços agregados para ajudar na gestão, tem muita coisa boa no mercado, sim. É verdade. Eu posso também complementar um pouco o que o César está dizendo, que eu tenho em casa uma experiência. Como não sei se sabem, mas eu tive 4 filhos que trabalharam comigo e na venda da minha empresa, os 4 foram trabalhar na Marsh McLennan, mais uma sobrinha, mas acontece que um deles, que era o nosso homem de benefícios, que era o Gustavo, meu segundo filho, ele saiu da Marsh recente, de um ano e meio para cá, e ele foi contratado pelo César, que era o presidente da Admix, né, que ele vendeu a Admix, e eles criaram uma empresa, justamente uma startup na área de saúde, chamada Chip. 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 É XIPP, é Pix ao contrário, tá? Chip. E é uma empresa, o Alexandre e eu estivemos lá visitando a empresa e tudo mais, e eles estão baseados em alta tecnologia, né? Buscando um atendimento para benefícios seguráveis e benefícios não seguráveis, principalmente para aquele nicho de mercado, não para os 47 milhões de pessoas que possuem plano de saúde, mas sim para pelo menos os outros 50 milhões que têm uma renda de entre 4 e 6 mil reais por mês. São 50 milhões de pessoas. Quer dizer, o Brasil tem, se não me engano, cento e poucos milhões de pessoas trabalhando, seja de forma informal ou formal. Então, eles estão justamente criando um plano que viabilize não só as consultas, os exames,
e até as internações, em função da grande quantidade, da massa que tem. E, obviamente, tentando tirar do SUS, né, o máximo possível. Então, e eles estão com algum sucesso, e eles compraram uma companhia agora com 2,5 milhões de clientes, tá? 2,5 milhões de clientes, que tinha aqueles cartões de benefícios, né? Eu não sei, essas startups de cartão de benefícios que as empresas compram aí e tudo mais, e justamente para ter a massa, né? Para ter uma massa considerável para que eles possam aplicar seus planos e atualizar seus planos. E estão indo, aparentemente, com muito sucesso, né, nesse processo, embora ainda estejam muito no início, porque é uma startup que tem 1 ano e meio de, de vida, né? Mas estão indo muito bem, estão indo muito bem. Então foi o que o César disse, quer dizer, tem umas que são sonho e tem outras que vão se tornar realidade e será uma grande modificação no nosso mercado, na oferta, né, de produtos para a nossa população, sem dúvida nenhuma. Vocês usam aí, tanto a Locton quanto a OBB, vocês usam alguma plataforma tecnológica ou não? Sim, a Aqui na, Locton, nós usamos a da Locton. É, a gente investe muito nisso, Matheus. Na verdade, assim, para uma empresa de prestação de serviços como a Locto, né, a tecnologia, na verdade, ela é um meio, não um fim. Né? Eu não vendo. O meu cliente não me contrata por causa da minha plataforma ou pela minha a parte tecnológica. Né? Ele está buscando o capital intelectual, que são os consultores que conhecem, que conseguem entregar soluções, mas obviamente você precisa ter tecnologia para poder concorrer nesse mercado. Então, assim, a gente investe bastante, tem uma equipe interna da Locto, né? A gente desenvolveu nosso Business Intelligence, nosso PI, né? Com uma visão muito focada naquilo que a nossa experiência com clientes, grandes clientes, aquilo que eles buscam, o que eles querem ver. Então, assim, a gente investe muito nisso, né? Ferramentas para uso plataformas para que o recursos humanos possa ter todo o histórico ali dos contratos e para que o empregado possa acessar e abrir os chamados dele quando ele tem algum problema, aplicativo. Então, tudo isso faz parte aqui do nosso arcabouço aí de soluções tecnológicas. Aí é óbvio, né? Como eu sempre falo, né? Porque posso dizer que a tecnologia acaba sendo um meio, não um fim. Uma empresa de tecnologia sempre vai estar um passo à frente da gente, né? Porque o core business deles é esse, né? A gente vai caminhando, né, para sempre entregar a melhor solução. E assim, acho que o que a gente diferencia, porque a vivência dos consultores, né, das pessoas que estão aqui, mais os nossos parceiros, faz com que a gente seja mais assertivo na hora de desenvolver as coisas. Eu sei o que o cliente precisa, né, ou eu discuti com ele antes, né, então ele me passou uma necessidade e a gente consegue traduzir isso em melhorias na nossa ferramenta, mas isso é o que está acontecendo. Então a gente tem, por exemplo, todos os nossos clientes aqui têm acesso ao nosso BI, a gente acaba liberando para ele 2 acessos, né? Um acesso que é o time de RH, que ali ele acompanha tudo que está acontecendo com a população dele em termos de uso de plano de saúde. Se ele tem dados que eu consigo capturar, por exemplo, dados dos afastamentos, dados da medicina ocupacional, se ele consegue gerar um registro de uma passagem lá, né, na medicina ocupacional e que esse registro converse com o mesmo número de matrícula, o CPF do funcionário, eu acabo juntando tudo isso no meu banco de dados. Né? Então, assim, a gente consegue fazer muitas análises, fazer uma série de projeções, né? Então, assim, tem até para a parte atuarial também, a gente precisa ter, quer dizer, esses cálculos atuariais que nós fazemos, eles são cálculos bastante parrudos, né? Então, você acaba projetando crescimento de custo para daqui 30, 40 anos, trazendo a valor presente. Então, tem uma série de ferramentas que a gente usa aqui. Então, acho que nesse quesito, óbvio, né? Tem muita coisa para melhorar? Tem, mas acho que a gente está bem posicionado nessa parte aqui em relação às questões tecnológicas. Legal. César, você falou, né? Quando a gente estava falando de pandemia, né? Você comentou que a sinistralidade, por questões óbvias naquela época, né, diminuiu, né? Mas a gente quer dizer diminuir sinistralidade em relação à questão eletiva, né? As consultas que você faz periódicas teve uma sinistralidade alta por conta da Covid-19, né? Mas tirando isso, realmente caiu, né? E aí a minha pergunta para você agora é a seguinte: passado o período de pandemia, a sinistralidade aumentou e como é que está hoje a negociação para o reajuste dos planos de saúde? Né? Porque isso é uma briga eterna, né? Daquela época que nós conversávamos, é uma briga que não vai acabar nunca, né?
Boa pergunta essa, Vanderlei. Assim, a sinistralidade aumentou, né? Aumentou porque, obviamente, você teve uma demanda reprimida aí durante a pandemia, né? As pessoas deixaram de fazer tratamentos, né? Aqueles exames rotineiros, e a gente sabe que muitas vezes, quando a doença não é identificada logo no início, muitas vezes 1 ano faz muita diferença no tratamento. Então, a gente teve sim um aumento da demanda, né? Logo após a pandemia, que, na minha visão técnica, né? Esse aumento por causa de uma demanda reprimida, ele já estabilizou, mas o que acontece muito no mercado é que a gente tem muita interferência regulatória. Eu vou te dar alguns exemplos, né? Hoje, o atuário de uma seguradora ele tem que ter uma bola de cristal. Porque, assim, ele faz uma precificação hoje com base no que ele conhece do mercado. No mês seguinte, a ANS diz, agora não vai ter mais limite para terapias. O cara tem todo o histórico lá de quantas sessões uma pessoa faz por determinado evento. A ANS vira e fala, agora tem que cobrir um medicamento que o tratamento custa 6 milhões de reais. Tratamento. Agora tem que cobrir um medicamento para câncer de fígado. Ou seja, tudo do ponto de vista do consumidor, isso é ótimo. Você está ampliando, né, as coberturas. Só que isso não está precificado, né? E aí, sim, você tem uma série... Só para você ter uma ideia, em 2022, a ANS ela autorizou a incorporação de 41 novos procedimentos no rol mínimo deles. Tá? 41. Em 2023, já foram 10. Então, você tem uma série de novos tratamentos entrando. Não pode mais ter limite para terapias. Então, hoje, uma pessoa, se o médico prescrever 6 sessões de fisioterapia por joelho, ela vai fazer. Então, assim, você tem uma tempestade perfeita no nosso mercado. Você tem o quê? Crescimento de utilização, as pessoas estão envelhecendo. Então, a gente tem aqui um dado estatístico atuarial que a cada ano que a pessoa envelhece, na média, ela traz 3% a mais de custo. A cada ano de envelhecimento. A gente chama isso de aging factor. E por quê? Porque qualquer estatística que você pegar e você estratificar o uso, as pessoas mais idosas, elas dependem de mais utilização, né? Elas têm mais consulta, obviamente mais exames, se internam mais, muitas vezes as doenças crônicas aparecem mais nessa idade. Então você tem uma série de coisas acontecendo que faz com que o custo aumente, tá? Isso é um dado. E aí você tem o quê? Você tem uma pressão enorme nas operadoras, que elas não conseguem repassar o aumento necessário, e aí tem aquela coisa, né? A operadora está em dificuldade financeira. Se ela perde o cliente, né? Ela não está crescendo muito também. E quando ela perde um cliente, olha o que acontece. O runoff fica para ela pagar, porque não sei se você sabe, né? Mas existe no mercado. Hoje tem gente usando o plano de saúde, ok? Hoje tem. Nesse momento tem várias pessoas utilizando. Só que essa conta só vai chegar para a operadora pagar daqui a 2 meses, por exemplo, em média, tá? Então, o que acontece? Imagine que uma empresa encerre o contrato em 31/12 e inicie um novo contrato numa outra operadora em janeiro. Essa empresa que perdeu o contrato, ela não vai receber mais mensalidades a partir de janeiro. Só que em janeiro e fevereiro ainda vai cair conta para ela pagar desse contrato que foi encerrado em 31/12. Então, assim, é um turbilhão de coisas, né? E aí o que a gente está vendo, né? É um dado que a gente acabou de fechar a nova pesquisa aqui da Lockton. O que a gente conseguiu capturar esse ano aqui? A sinistralidade média das empresas que participaram da nossa pesquisa, daquelas que têm um modelo de pré-pagamento, porque vocês sabem que tem um outro modelo que é o self-insured, que é o pós-pagamento, que ali são as grandes empresas que não pagam prêmio, né? Elas acabam assumindo as despesas 100% e contratam uma operadora para fazer a administração do programa, ou são autogestão. Essas empresas que têm um modelo de pré-pagamento reportaram, na nossa pesquisa, uma sinistralidade média de 86%. E a gente sabe que o mercado trabalha com 75% ou 70% como sendo o break-even. E aí a gente viu o seguinte, a maioria quando eu falo aqui, eu estou falando sempre em média, mediana, porque é difícil de você ir lá no dado de todo individual. Estou falando sempre numa média da carteira. Elas receberam, em média, um pedido de reajuste na casa dos 28%. E elas conseguiram ter um reajuste de 15%. Então, vamos lá, vamos fazer o racional aqui. A sinistralidade fechou em 86%, deveria ter fechado em 75% ou 70%. A operadora tentou negociar 28%, que era para reequilibrar o contrato, não conseguiu e acabou, na média, fechando em 15%. O que vai acontecer no ano que vem?
vai faltar dinheiro, concorda? Porque Claro. se era 28, ela conseguiu só receber 15, e o custo vai crescer também, no ano que vem, provavelmente a sinistralidade vai estar maior. Então, assim, é uma bola de neve, cara. E aí, por que isso acontece também? As pessoas, às vezes, não entendem muito esse conceito de inflação médica. Além da inflação médica, né? Além da Exatamente. inflação médica, você está falando só da sinistralidade. A inflação médica anual, se eu não me engano, está em 19%, pelo menos algumas empresas por aí. Algumas operadoras divulgam, depende muito da operadora, mas está nessa patamar, 15 a 20, 19 e tal. Mas olha que interessante, as pessoas às vezes, Vanderlei e Matheus, elas confundem muito. Eu vejo muito isso, às vezes, pessoas falando, mas como é que eu posso ter uma inflação médica de 20, 15 se o IPCA é 5? É que são coisas totalmente diferentes. Quando você fala de inflação oficial, você está comparando uma cesta de produtos ou de serviços que são iguais. A mesma cesta, em 1º de janeiro de um ano, arroz, feijão, corte de cabelo, né, manicure, energia, e essa mesma cesta um ano depois. Qual foi a variação dos preços? Isso é inflação. Quando você fala de inflação médica, é diferente, porque você tem os serviços que foram realizados, né, consulta, exame, terapia, quanto que cresceu, né, quanto que a operadora negociou para poder pagar mais para o médico, para os hospitais, as diárias. Então, esse é um fator. Eventos que muitas vezes catastróficos não tiveram no ano anterior e tiveram agora. Então, você teve um caso de 2 milhões de reais que no ano passado você não teve. E a frequência de utilização. Ou seja, no ano anterior, as pessoas usavam, em média, vamos chutar aqui, 5 consultas por ano. Nesse ano já estão usando 7. Né? Então, por isso que a inflação médica é muito maior, porque você tem um componente na inflação médica que não tem na inflação oficial, que é a forma de usar o benefício. E quando você soma esses 3 fatores e pondera, é que você tem uma inflação oficial muito maior do que a inflação oficial. César, nosso tempo está mais ou menos se esgotando, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que é sobre as medidas preventivas que as empresas estão tomando para que os colaboradores tenham uma vida mais saudável e não recorram tanto à assistência médica, né? Eu tenho vários clientes aí, os meus clientes são clientes de médio e pequeno porte, alguns de grande porte, e eles informam o seguinte, que apesar de todas essas medidas preventivas, o custo per capita continua subindo. É o mercado? O que acontece aí? Vamos lá. É interessante essa pergunta. Primeiro, empresas pequenas é uma coisa curiosa, porque a legislação de saúde ela obriga as operadoras a agruparem os contratos de plano de saúde de até 29 vidas. E o reajuste é único para todo esse contrato. Então, esse seu cliente pequeno, mesmo que ele esteja investindo, né, em programas preventivos, por qualidade de vida, promoção de saúde, mas se ele tiver desse pool de pequenas empresas e as outras não estiverem fazendo isso, ele vai acabar recebendo o mesmo reajuste. Ou seja, a eficiência dele, nesse caso, não conta a favor dele, porque ele está no pool. Isso é legislação, tá? Tem que ser assim. Agora, as empresas grandes investem muito em programas preventivos, Matheus, investem muito, seja além do plano médico, você tem muitas vezes o uso do ambulatório médico, né? Você tem outros programas adicionais de conscientização, você tem uma série de monitoramento dos crônicos, muitas vezes dão medicamentos àquela pessoa, porque se ela não tiver dinheiro para comprar um medicamento, principalmente o crônico, ele vai ficar toda hora voltando no sistema de saúde. Então, as empresas, principalmente as empresas, né, de porte, investem muito dinheiro. E aí, o que eu falo para você é o seguinte, Matheus, mesmo assim o custo está crescendo, imagine se elas não estivessem fazendo isso. Muito bem. Estamos chegando ao final dessa edição do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Eu quero agradecer ao Alexandre Dabos, diretor comercial, ao Sérgio Clark, CEO da OBB Corretora de Seguros, e ao César Lopes, diretor de Serviços de Consultoria, Saúde e Previdência da Locton Brasil, pela participação neste programa. Lembrando que os nossos programas estão disponíveis nas plataformas Spotify, Google Podcasts e também no YouTube toda segunda-feira. Até o próximo programa. Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média.